um dos medicamentos mais polêmicos para o uso do emagrecimento que já se viu. Nesse vídeo eu vou te falar as vantagens e desvantagens do Venvance. E no final eu vou te explicar um negócio que você vai falar assim, isso é o que eu quero para minha vida. Aguarda que eu vou te contar. Vamos lá. Então eu vou te explicar a história do Venvance. Lembrando, gente, que tem 31 anos que eu emagreço pessoas. Quando o Venvance foi registrado no FDA, que é meio que a Anvisa dos Estados Unidos, como o primeiro medicamento do mundo para compulsão alimentar, desde aquela época eu venho usando o Venvance nos meus pacientes. Então, tem mais de 10 anos que eu uso o Venvance nos meus pacientes para fins de compulsão alimentar e emagrecimento. Então eu tenho uma grande experiência nisso e grandes resultados. Então quando eu venho aqui falar para você, eu tô falando algo que não só os estudos estão mostrando, como eu tenho experiência de campo. O que acontece? Porque existe uma polêmica sobre o Venvance. Porque muita gente não sabe usar. Então vamos entender do Venvance? O Venvance é a lisdexanfetamina. Ele é como se fosse uma pré-anfetamina. Quando ele entra em contato com o seu corpo, você vai tomar e tudo, ele tem uma ação neuronal que a gente chama de mesolímbica. Isto é uma ação no centro do prazer relacionada à produção de dopamina. E uma ação mesocortical, que é uma ação no centro do foco, aqui onde a gente tem a atenção, também relacionada à dopamina. Quando foi inventado o Venvance, a lisdexanfetamina, ela foi inventada para tratar déficit de atenção. Isso era muito frequente, esse diagnóstico, em crianças. Então, o Venvance, a maior parte do histórico dele foi o uso em crianças. O que eles observaram? Que crianças que usavam a lisdexanfetamina ou Venvance para ter atenção, elas comiam menos, elas tinham menos compulsão alimentar, tá? Muitas crianças que às vezes tinham esse problema de comer compulsivamente, esse perfil melhorava, tá? E aí eles começaram a desconfiar que ela realmente pudesse ter essa ação na compulsão alimentar. E aí começaram a pesquisar, aprofundar em pesquisa científica se realmente essa substância agia na compulsão. E sim, foi provado. Como eu trato obesidade desde sempre, né, desde lá de 1994, quando eu formei, então tem mais de 30 anos que eu trato obesidade, toda vez que surge um medicamento novo no mercado nesse sentido, eu vou pesquisar. E foi isso que eu fiz com o Venvance, eu comecei a usar. E o que a gente observou logo no início do uso, lá atrás, é que ele melhorava sim a compulsão alimentar, ele tinha alguns efeitos, mas um mês de uso, os efeitos dele já não valiam quase nada. Fiquei muito preocupada com isso e fui atrás dos meus colegas que eram neurologistas e já tinham o costume de usar o Venvance para as crianças. Perguntei, o que está acontecendo? E eles me informaram, Sarina, o Venvance, ele tem uma ação de taquifilaxia. O que é isso, gente, taquifilaxia? A pessoa começa a usar a medicação e ela acostuma e para de fazer o efeito. Uai, se tem esse efeito, como é que vocês usam? E eles me deram o grande pulo do gato para fazer o Venvance funcionar melhor. Você não pode usar ele direto. Então, os neurologistas, quando vão usar em crianças, eles usam alguns dias da semana. No dia que tem mais educação física, que a criança às vezes não precisa de ter tanta atenção, eles pulam. Sábado e domingo, feriado. Eu peguei, tive uma ideia genial. Eu comecei a usar o Venvance nos meus pacientes obesos em dias alternados. Primeiro eu usei em dias alternados, depois eu usei segunda, quarta e sexta, terça e quinta e final de semana, várias formas de usar. E eu descobri que algumas formas que eu usava, as pessoas não se acostumavam com a medicação.
E elas iam emagrecendo, 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 emagrecendo. Eu já tive paciente que perdeu até 36 quilos só com o uso do Venvance. Sem nada, gente. Sem o Ozempic, Mounjaro, Contrave, nada. Só o uso do Venvance. Então, como que um médico se apaixona com a medicação quando os pacientes estão dando resultado? E eu me apaixonei por isso aqui, tá? Agora, eu quero te dizer, o Venvance é bom mesmo? Eu vou te dar 5 razões para você usar o Venvance. E depois eu vou falar os efeitos colaterais e como eu prometi, no final do vídeo eu vou te ensinar uma coisa que você vai falar assim, eu oro pela doutora Saarina todos os dias. Bem, 5 razões. A primeira coisa que eu gosto muito de usar o Venvance para me ajudar no tratamento de obesidade é que ele não só mexe na compulsão alimentar, como nas primeiras horas ele tem um efeito colateral, é um efeito colateral que eu gosto, que ele diminui muito a fome. Então, compulsão alimentar, gente, é uma coisa, né? É a pessoa que come ele compulsivamente, desordenadamente, tem uma característica específica aí. Mas, fome é a necessidade de comer porque o seu corpo pede. Então, nas primeiras horas que você usa o Venvance, ele age tanto na fome quanto na compulsão. Depois passa essa questão da fome e fica só a compulsão. Bem, a segunda coisa que eu amo usar Venvance é que ele é um medicamento de uso diário. Ele não faz depósito. Então, se você quiser usar hoje e não quiser usar amanhã, amanhã ele não tem ação no seu corpo. Diferente de medicamentos, por exemplo, como o Contrave, que também são um bom medicamento para emagrecer, mas você demora aí 10, 15 dias para ele começar a fazer efeito. E se você tirar, amanhã ainda tem efeito dele, depois da manhã. Então, é medicamento de depósito. O Venvance não é medicamento diário, e isso é fantástico. A terceira coisa que eu gosto muito do Venvance. Gente, além de tirar a fome por algumas horas e tirar a compulsão o dia inteiro, ele estimula o sistema nervoso central, né? Pois ele é para atenção. Então, determinadas pessoas, quando têm algum viés de déficit de atenção ou de cognição, elas se beneficiam dessa estimulação do sistema nervoso central do Venvance. Então, a pessoa vai ficar mais criativo, mais atento, mais animado. Então, eu gosto disso também. Quarta coisa que eu gosto muito do Venvance é porque ele é baixo em efeitos colaterais. Você respeitando as contraindicações do Venvance, né? Você não pode usar no paciente que tem taquicardia, você não pode usar no paciente que tem uma pressão alta, você tem que tomar conta de pacientes que fazem uso de medicamentos controlados aí, porque ele pode mudar a dose do medicamento, ele muda aí a absorção da medicação. Então tem algumas coisas que você tem que estar de olho. Ele é um medicamento com baixos efeitos colaterais. Então, quais são os efeitos colaterais do Venvance? Bem, boca seca, ele pode aumentar um pouco a frequência cardíaca. Se você se hidrata bem durante o uso do Venvance, dificilmente você vai ter cefaleia ou dor de cabeça. Eu já notei que quando a pessoa tem alguma dor de cabeça relacionada ao Venvance, quase sempre está relacionado também à falta de hidratação. Então, ele é uma medicação que tem baixos efeitos colaterais. Por último, e não menos importante, ele é uma substância que você pode parar quando quiser, você não precisa desmamar. Então, você está usando o Venvance aí, mas você resolveu que não vai usar mais. Você simplesmente fala, então tchau. Então, você não precisa desmamar. Então, ele é uma medicação que tem vantagens. Agora, o que eu deixei por último. Gente, se você souber usar o Venvance, ele vai te emagrecer muito. Então, quando você decidir, doutora Saarina, é isso que eu quero, você vai procurar o seu médico, vai conversar com ele e ver se é o seu perfil. Porque se for, você vai tomar o Venvance assim. Você vai tomar ele segunda, quarta e sexta e um dia do final de semana, que pode ser sábado ou domingo, o dia que você tiver mais tentação. E no dia que você tomar, você aproveita para fazer um jejum prolongado. Então, sua perda de peso no início do tratamento vai ser muito rápida. Você consegue aí perder 8, 10, 12 quilos, às vezes, em até um mês e meio, tá? Então,
Então você tem que fazer isso. Agora, se você não tem um médico para te ajudar, eu tenho. Eu tenho uma equipe de médicos que pode te ajudar a ficar magrinha rapidinho e nunca mais rebotar. Ah, e outra vantagem do Venvance é que ele não rebota, tá? Aonde, doutora, que você tem esses médicos? Na minha plataforma do Método Sari. Aqui embaixo na descrição tem um link. Você clica ali e você vai fazer parte da minha comunidade de Sarinetes. Então é uma plataforma super acessível que eu fiz exatamente para que pessoas, para qualquer pessoa pudesse participar. Eu vou cuidar de você nas nossas reuniões em grupo, tá? Você vai se reunir comigo mais de 20 vezes durante o tratamento e vai ter um médico da minha equipe que vai te pedir exame, olhar seus exames, passar hormônio se precisar, passar suplemento, fazer a receita do Venvance, te explicar, ou do Monjaro, ou do que quer que seja que você precise, tá? Essa plataforma é a única plataforma do mundo nesse perfil. E os resultados que a gente chega lá são próximos de 92%, tá bom? Bem, se você tiver dúvida sobre o Venvance, escreva aqui que eu tô aqui para te ajudar. E até a próxima.